Certa vez o Senhor Jesus estava ensinando e ele disse: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Ele sinaliza para um tempo em que a escassez da fé no coração da humanidade será uma realidade. Muitos desfalecerão na fé, muitos não passarão mais a acreditar na existência deste Espírito chamado Deus. Muitos passarão a viver em incredulidade. Como estar livre deste sentimento perverso? Porque a ausência de fé é um sentimento perverso. A ausência de fé faz o ser humano olhar para si mesmo, para o seu eu egocêntrico e se achar capaz de realizar tudo em todos. Quando na verdade este eu é frágil, este eu é avarento, é presunçoso, é soberbo, é invejoso, é ignorante, é nervoso, é ansioso. Como vencer tudo isso se não existir a fé? Mas a fé ela é uma construção diária. A fé é um terreno sólido. A fé é um exercício de disciplina espiritual e é apresentado, gerado, produzido pela ciência espiritual. A ciência espiritual que revela quem é Deus. O Senhor Jesus falou e João escreveu nesse livro, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Importa que os que o adorem, adoram porque se transformam em seres espirituais e passam a ser verdadeiros, o adoram em espírito e em verdade. Colossenses 1:9 diz, para que possais andar dignamente, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Um ser humano só pode andar dignamente diante do Criador, só pode frutificar em toda boa obra, só pode alcançar esse fruto, essa justiça, essa paz, se crescer no entendimento de quem é Deus. Senhor Jesus Cristo vem apresentar a ciência espiritual que aniquila o egocentrismo, dando lugar ao altruísmo, de um amor que ama a si mesmo e ama o seu semelhante, de um amor que vence toda ansiedade, toda depressão, toda perda, toda falha e se transforma em força. Porque um espírito forte produz uma mente forte. E uma mente forte gera saúde física e saúde mental. O Evangelho, a suma do Evangelho, é proporcionar a elevação do ser humano em ciência, sabedoria e inteligência espirituais, para que o ser humano possa adquirir uma estrutura firme, rigorosa, em que quando o vento surgir, um vento forte, a tempestade, o vendaval, não venha a ser destruído pelo suicídio, pela voz da morte, pela voz da inquietação, pela voz da perda, mas sim a voz do Espírito de Deus possa guiar a você, possa guiar o seu pensamento, possa guiar a sua estrutura, mas para isso é necessário alcançar a ciência espiritual. Livro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz que os que forem sábios, estes refugirão, estes resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, que é a justiça espiritual, os que a muitos ensinam a justiça, resplandecerão, refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Estarão sempre nas alturas, porque serão guiados pelo Espírito daquele que está acima de nós. Mas para isso é necessário alcançar a ciência espiritual e praticá-la. Porque ouvir as boas palavras e os bons ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz, por exemplo, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, ouvir esta palavra é agradável, mas praticá-la é que tornará ela viva na verdade em teu ser. Se o Senhor Jesus Cristo diz que os teus olhos devem ser bons, aprenda a olhar o mundo com os olhos da bondade. Aprenda a olhar o seu semelhante com os olhos da bondade. Porque se uma pessoa de tudo reclama, de tudo se ira, de tudo se amargura, essa pessoa não aprendeu a olhar o mundo com os olhos da bondade. Essa pessoa não aprendeu a olhar o mundo com os olhos bons. Como então seu corpo terá luz? Haverá trevas, como o Senhor Jesus Cristo bem falou. Haverá trevas em si. A sua fé desfalecerá. É preciso praticar, e quando Ele diz para praticar, a prática dos bons ensinamentos da verdade gera o quebrantamento do coração, despedaça o coração duro. A dureza do coração faz um ser humano rapidamente falar mal do outro, rapidamente não aceitar o outro.
A dureza do coração do ser humano faz o ser humano rapidamente esquecer de adorar ao seu Deus, de meditar, refletir na palavra do seu Deus dia e noite, para que o seu corpo tenha limpeza, para que o seu coração tenha satisfação pessoal. A fé é um exercício diário, e este exercício diário é determinado, é ordenado para cada um praticar. No momento em que o ser humano deixa de praticar este exercício diário de disciplina, de meditação na palavra de Deus, em que a palavra deve ser consultada diariamente para que haja limpeza em seu coração, se não há consulta diária da palavra, logo o coração permanecerá endurecido como uma pedra. Porque não é o caráter, não é um caráter bom que sinaliza que um coração é amolecido. Uma pessoa pode viver bem na sociedade, ela pode ser bem educada, ela pode tratar bem os seus vizinhos, ela pode ser uma boa amiga ou amigo no trabalho, mas o seu coração permanecer duro. Por quê? Porque se não houver prática realmente, se ela não aprender a olhar a todos, tanto o bom como o ruim, com os olhos da bondade, ela não entenderá, ela não terá alcance da ciência espiritual. Reflita sobre isso. A dureza do seu coração, ela permanece guiando as suas ações? Ou a dureza do seu coração, ela é quebrada pela palavra de Deus que você permite viver? Muitas pessoas entram no Evangelho, mas o Evangelho entra nessas pessoas? Porque quando o Evangelho entra em alguém, de fato esta pessoa ela é transformada de glória em glória. Ela não vai para trás, ela sempre cresce, como as estrelas, sempre brilhando eternamente. Porque a palavra diz que isto acontece. E tudo que está escrito na palavra é a verdade. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Que Ele permaneça guiando os seus passos e que sim, por Cristo Jesus, você tenha uma fé crescente. E não uma fé que se tornará naufrágio, que naufragará. Que Deus te abençoe. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.